Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso Direito e Economia e hoje temos a honra e a satisfação de receber o professor José Reinaldo Lima Lopes, a quem muito agradecemos por dedicar um pouco do seu tempo, do conhecimento aqui, partilhando conosco. O sucesso do curso, professor, como foi dito aqui antes, tem sido muito grande e graças ao critério adotado pelos coordenadores, doutor Renato, doutora Ana Maria, nos temas, na escolha dos temas e principalmente dos palestrantes. E o senhor é um deles e muito nos honra por estar aqui. Muito obrigado e vamos dar continuidade, passando a palavra aos coordenadores. Também agradeço a presença do professor José Reinaldo e agradeço também demais a ajuda da professora Ana, a quem passo a palavra e que vai apresentar adequadamente o professor. Bom dia a todos. A cada semana é uma nova satisfação apresentar os palestrantes e hoje essa satisfação decorre do fato do professor José Reinaldo já ser um professor que há muitos anos atua na Faculdade de Direito da USP. Eu não tive a oportunidade de ser aluna dele por essas questões de turma, uma pena, mas é um professor que nos inspira muito. É titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. É doutor em Direito pela mesma universidade. É professor visitante da Universidade da Califórnia em San Diego, foi no ano de 95, na Universidade Nacional da Colômbia, já foi também professor visitante na Universidade de Munique, da Universidade de Toulouse e da Universidade de Bordeaux. É autor de vários livros, sendo que um deles rendeu o Prêmio Jabuti de melhor livro jurídico em 2007. É um professor, vai ser um prazer escutá-lo. Só avisar os alunos que hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. O professor Zé Reinaldo vai falar por cerca de uns 50 minutos, aí ele sugere um intervalo, no qual pode-se aproveitar o tempo para formular questões e se seguir depois um debate, após esse intervalo de uns 10 minutos. Professor, por favor. Muito obrigado, professora Ana. É com grande alegria que eu aceito esse convite. Aceitei o convite da professora Ana, da Escola Paulista da Magistratura. É uma honra para mim estar aqui e nessa manhã compartilhar algumas ideias, preocupações que eu tenho a respeito dessa relação entre direito e economia e as formas aceitáveis de raciocínio, se vocês quiserem, de argumento no campo do direito, que eventualmente possam provir da economia. Essa é um pouco a ideia da minha exposição. Eu estou dividindo a minha exposição em duas partes, por sua vez subdivididas em outras partes. A primeira parte vai dizer respeito à minha concepção das disciplinas, direito e economia, e da relação que pode haver entre elas. E a segunda parte, mais especificamente, sobre a racionalidade e a racionalidade jurídica em confronto com a racionalidade econômica. São essas as duas partes da exposição. Dentro de cada uma delas, depois umas subdivisões que podem ajudar no nosso percurso intelectual. Então, a primeira ideia é justamente essa. Qual é a diferença específica de cada uma dessas disciplinas e como elas se integram? Para alguns que eventualmente já me conhecem, sabem que eu tenho um interesse marcado pela história do pensamento jurídico, pela história do direito e, dentro da história do direito, o desenvolvimento do pensamento jurídico. Então, talvez seja adequado a gente começar pensando de onde vem a disciplina do direito, de onde vem a disciplina da economia e como elas se destacaram. E eu digo se destacaram porque essas duas disciplinas eram integradas. Se nós pensarmos no campo do direito, o campo do direito tem uma tradição acumulada, né, do pensamento ocidental de mais de 2000 anos.
digamos aproximadamente 2.000 anos. Um pouquinho mais se nós incluirmos o período pré-clássico do direito romano e a reflexão filosófica grega, na qual havia já uma intenção de determinar o estatuto epistemológico do direito. Isso se encontra, de uma maneira exemplar, na obra de Aristóteles. Bom, então, há uma longa tradição em que essas disciplinas conviveram. Mas nos últimos 200 anos, houve uma especialização da parte da economia e ela se destaca. Ela se destaca tanto da filosofia moral em geral, essa é a razão de ser da obra dos fisiocratas, da obra de Adam Smith, né? É um início de separação metódica da economia, do grande campo da filosofia moral, política e prática, e depois, no século XIX, com a economia clássica, e no século XX, essa autonomia se torna mais evidente, mais clara. Isso é importante, porque a economia vai desenvolver uma maneira de pensar, categorias de pensamento, que vão torná-la relativamente, eu diria, distante do direito. Eu digo relativamente distante porque dentro da economia há hoje uma disputa justamente em torno da proximidade da economia com a filosofia moral novamente. Eu estou pensando num autor exemplar dessa disputa, que é o Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, e que acredita que a economia deve fazer mais do que fazer cálculos sobre a circulação da moeda, digamos assim, para fazer uma leitura muito breve. Ou, isso é o mais importante, que a racionalidade pressuposta da economia, o tipo ideal de agente econômico, deve ser enriquecido, não deve ser propriamente o famoso homo economicus. Né? Então, ele está, esse autor em particular, tentando reaproximar a economia da sua fonte clássica, que foi a filosofia política. Mas eu não vou entrar nesse debate, esse é um debate para os economistas, para os filósofos da economia, particularmente. Eu quero só destacar as grandes linhas que diferenciaram e diferenciam até hoje direito e economia para nós que estamos vivendo nessa altura do século XXI e para aquilo que eu imagino que nos interessa. Então, primeiro ponto que eu destacaria. Hoje a gente fala-se de uma disciplina chamada Análise Econômica do Direito, e essa disciplina, muitas vezes, ganha um espaço dentro das faculdades de Direito. Nem sempre esse espaço é ocupado por economistas. Os economistas não têm propriamente interesse em estar na faculdade de Direito. Para eles, não faz avançar a sua carreira o pertencer à faculdade de Direito, que é uma disciplina, para alguns, menor, mal articulada e assim por diante. Então, em geral, a disciplina Direito e Economia, ou Análise Econômica do Direito, mais propriamente, é entregue a pessoas que não têm tanto interesse nem no direito e têm interesse na economia, mas na economia não são os melhores economistas, digamos assim, para a concepção dentro da academia da economia. Mas o que é a análise econômica do direito? Eu acho que o nome é muito significativo. É uma análise da eficiência econômica, ou dos resultados econômicos, do ordenamento jurídico, dos institutos jurídicos, da legislação, se vocês quiserem. Ora, para fazer uma análise econômica dessas coisas, o método claramente é econômico. Não se trata de uma análise jurídica,
do sistema. Trata-se de uma análise econômica. Então, eu vou, nesses casos, usar da racionalidade econômica para julgar, para avaliar o direito. Eu estou avaliando o sistema jurídico, digamos assim, do ponto de vista da economia. E é por isso que é algo que os juristas não podem fazer. Os juristas não podem fazer porque o seu método é um método jurídico. A sua capacidade, o seu instrumental conceitual e teórico é jurídico, não é econômico. Esse olhar da economia, nesses termos, análise econômica do direito, é um olhar externo, é uma análise de outro ponto de vista. Como eu poderia fazer uma análise histórica do direito? Eu poderia fazer uma análise histórica, eu teria que usar dos métodos da história, fontes, interpretação, narrativa, coisas que não compõem o método jurídico. Então, a análise econômica do direito. Uma outra coisa é a análise jurídica das pretensões econômicas ou dos institutos econômicos. É outra coisa. Por exemplo, muita gente não se dá conta. Na minha opinião, a moeda é um instituto jurídico. A moeda não nasce em árvores. A moeda é fruto das relações jurídicas. E é por isso que, conforme eu vá mudando os institutos jurídicos, a moeda vai se transformando. E o campo em que eu posso usar a moeda vai se transformando. Séculos atrás, a terra não era objeto de comércio. Formas de propriedade que hoje nós já achamos naturais, não eram naturais para os antigos. A terra era coisa fora do comércio, res extra commercium, ou pelo menos algumas dessas terras, né? Por exemplo, as terras comuns nas vilas e nas cidades. Elas não podiam ser apropriadas, elas não podiam ser, portanto, vendidas, elas não faziam parte do comércio. Então, eu dizia, é possível fazer uma análise jurídica da economia em que eu ressalte justamente aquilo que um autor importante no começo do século XX dizia. Para mim, isso é uma ideia fundamental. Que a economia não é prévia ao direito, logicamente. Ela é posterior, logicamente, ao direito. Esse autor é Rudolf Stammler, que no seu tempo foi considerado o maior filósofo do direito. Ele é uma geração anterior ao Kelsen. E ele dizia justamente isso. É o direito que dá às instituições que permitem o funcionamento da economia. A economia depende de instituições e são juristas que fazem essas instituições. Então, os juristas eram percebidos ainda no começo do século XX como os fundamentos para a economia. O direito era o fundamento para a economia. Isso que diz Stammler. A economia depende de instituições. Para eu fazer circular as riquezas, eu preciso permitir uma certa forma de riqueza, né? Então, vamos separar. A análise econômica do direito é uma disciplina econômica que analisa o funcionamento do sistema jurídico e o analisa com métodos do direito, da economia. A análise econômica do direito é uma dessas disciplinas, mas dentro da economia é preciso destacar duas outras ideias, duas outras vertentes. A análise econômica do direito está, em geral, muito presa, dependente, isso não é uso a palavra presa, parece que é pejorativo, mas não é, ela é dependente, ela é estruturada em torno de uma macrodisciplina econômica que é chamada microeconomia, que é a teoria dos preços para alguns, né? E a microeconomia toma como critério a decisão individual do sujeito maximizador. É natural que faça isso. Esse sujeito pode ser um sujeito individual, pode ser um grupo de sujeitos,
Mas, de qualquer maneira, a microeconomia trata disso. O diálogo atual ou a abertura do diálogo entre juristas e economistas hoje faz-se, muitas vezes, em torno da microeconomia. Quando a gente pensa nas pessoas interessadas na análise econômica do direito, a gente vê que eles procedem da microeconomia em geral. Mas existe uma outra parte da economia, que é a chamada macroeconomia. Hoje, talvez mais conhecida como economia política. Economia política, na verdade, era o nome geral da economia, né? A partir do século XVIII, fim do século XVII, na Inglaterra, século XVIII. Tudo na economia se chamava sempre economia política. Por quê? Porque, isso aqui é uma notinha de rodapé, por que eu chamava economia política? Porque ela não era a economia doméstica. Era a economia que interessava ao reino, à sociedade em geral. E não ao núcleo familiar, ao núcleo do pai de família. Então, eu chamava a economia de economia política. Ora, há uma outra, portanto, disciplina, eu dizia, que é a macroeconomia, além da microeconomia. Com as duas, o direito manteve sempre relações. De que maneira? Com a macroeconomia, com a economia política, o direito sempre teve a consciência de que eram as suas instituições que forneciam as bases para uma certa organização da sociedade, para uma certa macroeconomia, se vocês quiserem, ou para uma certa economia política. E foi por meio da economia política que os primeiros institutos, as primeiras pesquisas e as primeiras revistas surgiram também na primeira metade, na verdade, nas primeiras décadas do século XX, na Alemanha. Foi fundado em 1911 um instituto e uma revista chamada justamente Direito e Economia, Wirtschaft und Recht, né? Era como se imaginava. Não é por acaso que um clássico da literatura ocidental, o Max Weber, escreveu um livro que depois foi reunido e publicado com o nome de Direito e Economia, começo do século XX, primeira metade, primeiras décadas do século XX. Igualmente, o Rudolf Stammler, que eu já havia citado, tem um livro clássico a respeito de direito e economia. Então, houve muita discussão em torno do direito e economia. Mas era uma discussão em torno da macroeconomia, do papel das instituições jurídicas para, de um lado, promover o mercado, que o mercado também é uma criação, não existia um mercado, né? Uma sociedade de mercado, como vai se dizer depois, em alguns círculos, é uma criação dos juristas. O debate brasileiro do século XIX, em torno do papel do Estado, já é bastante grande. O debate de Tavares Bastos, por exemplo, e outros, né? Mas, enfim, estou fazendo história, deixa eu voltar para a perspectiva conceitual da minha exposição. Então, há um diálogo tradicional, esse diálogo foi eventualmente perdido por alguns e foi transformado por outros. Nós não temos memória desse diálogo aqui no Brasil, parece que o diálogo surgiu agora, ele é um diálogo tradicional e ele foi transformado. E a minha ideia, ele foi transformado por causa da transformação da economia política, ou melhor, da microeconomia, né? Eu não tenho tempo aqui para falar de muita coisa, eu já escrevi sobre isso em alguns textos meus, depois eu posso fazer a referência a eles, mas a ideia geral é essa. Bom, o que acontece, então, hoje, que deveria ser esclarecido, na minha opinião? O que deveria ser esclarecido é a diferença entre os campos. Tanto o direito quanto a economia são disciplinas da ação humana. A economia nos confunde um pouco, porque às vezes parece que ela é uma disciplina da moeda, e a moeda é uma coisa, digamos assim, um produto humano, mas se transforma numa coisa, e ela circula. Então, os economistas conseguem matematizar a circulação da moeda. Mas a moeda é ela mesma um produto dos seres humanos.
E os economistas estão interessados, uma parte deles, pelo menos, não na moeda em si, alguns estão, é claro, mas na tomada de decisão dos agentes em relação à moeda que representa a riqueza. Então, essa é a minha primeira ideia. A disciplina da economia é uma disciplina da ação humana. Mas eles tomam a ação humana com uma certa especificidade. Essa especificidade vem do tipo ideal de agente. E aí eu começo a falar da racionalidade, que depois eu vou retomar mais para frente. Qual é o tipo ideal do agente econômico? Eu já falei, é o maximizador de resultados. Isso não é um acaso. Isso é dependente da ideia central de algumas correntes econômicas, pelo menos, que no Brasil se tornaram comuns e populares, e a ideia central é da eficiência. E a eficiência é a relação que pode se estabelecer entre o custo e o benefício de uma coisa. Então, o agente econômico é o agente capaz de calcular custo e benefício, e há um critério normativo oculto nessa ideia, ou às vezes não tão oculto, que é a boa decisão é a decisão menos custosa, ou a decisão eficiente em termos econômicos, né? É a decisão que produz mais resultados, e os resultados na economia são riqueza. A economia, hoje, é o que os gregos chamavam de crematística. A arte, crematística no grego era a arte de enriquecer. A arte de enriquecer. Aristóteles trata disso, justamente porque ele vai distinguir, olha, o chefe de família quer uma coisa, o comerciante quer outra coisa, o cidadão e a autoridade pública querem uma terceira coisa. E quem quer enriquecer é o comerciante. O cidadão, como cidadão, e a autoridade pública não está cuidando da riqueza. Há uma evolução histórica pela qual o Estado vai se tornar o responsável pela riqueza. Por quê? Esse é o nosso Estado atual, né? Porque o Estado se convenceu, e a política foi convencida, por argumentos e pela necessidade, a se tornar o campo que sustenta o mercado, né? E é isso que vai levar, por exemplo, alguns autores da filosofia a dizer que as classes que dominam o mercado, quem faz o preço no mercado, exerce sobre a sociedade uma espécie de chantagem. Se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou embora. Então, isso é uma chantagem da economia ou dos ricos sobre o público, sobre a política. Esse é o argumento do Gerald Coyne. Mas vamos voltar ao meu ponto. Então, eu estava dizendo, na economia, eu pressuponho uma certa racionalidade, na economia que nós fazemos hoje. E essa racionalidade é na maximização. E essa racionalidade, ela é normativa, porque ela diz, a boa decisão é a decisão que maximiza a riqueza. É a decisão da crematística. E é por isso que eu posso, então, ter um comportamento maximizador que torna o autointeresse, o egoísmo, de um vício, como ele era na sociedade pré-moderna, numa virtude. Isso que hoje a gente acha as grandes virtudes do homem racional na economia, para os antigos e até o século XVIII era um vício. Até em Adam Smith, isso é um vício. Há passagens no Adam Smith, vocês leem, ele fala assim, bom, o que eu posso esperar quando os negociantes de Londres se reúnem num clube a pretexto de beber um vinho? O que é que diz Adam Smith? Vai sair um complô contra o interesse público. É isso que eles vão fazer, na verdade. Então, o Adam Smith ainda tem, ele foi professor de filosofia moral e de direito natural, ele ainda tem essa ideia de que esses vícios precisam, de alguma forma, ser organizados, mas eles são um vício. Para nós, hoje na economia, formalizar, isso não é um vício, isso é a melhor maneira de decidir. Então, isso é uma primeira coisa importante a destacar.
Uma outra coisa a destacar, que faz parte do raciocínio econômico, da concepção da disciplina econômica hoje, é que o melhor resultado, ele é sempre julgado agregadamente. Então, no fundo da disciplina econômica hoje, e para algumas correntes, é claro que isso é um debate, mas eu estou falando dessa disciplina econômica da maneira como eu a vejo se espalhar entre os juristas no Brasil, entre pelo menos os bacharéis em direito no Brasil, né? Então, é o agregado. Essa é a tradição utilitarista da economia. E o utilitarismo não é senão uma filosofia moral, que também diz: a melhor decisão, a forma mais racional, a melhor decisão é a decisão que produz o resultado agregado em termos de satisfação para o maior número. O que é que os críticos do utilitarismo apontam? Isso hoje no Brasil, é claro, a gente pode ver o exemplo claramente hoje. Eles dizem: essa espécie de racionalidade que aparentemente domina a economia, ela tem um princípio sacrificial. Para atingir a satisfação do agregado, se o agregado e o utilitarismo é moralmente válido, eu posso sacrificar alguém. Eu posso sacrificar alguém. Esse é o discurso que nós vemos no atual ministro da Economia. Quando ele fala, bom, as tiradas dele, porque é uma pessoa grosseira e intelectualmente tosca, né? Ele diz, bom, as pessoas querem viver muito. As pessoas querem todas entrar na universidade. As pessoas querem todas ir para Miami. Não pode. O que ele está dizendo do ponto de vista moral, do ponto de vista da teoria? Quer dizer, alguns têm que pagar. E se for o caso, isso diz o chefe dele, o presidente da República, pagam com a vida. Para eles não é problema, porque é uma maneira de pensar e o utilitarismo, sobretudo tosco e vulgar, leva a isso, né? Os bons utilitaristas estão querendo responder a essas questões. Mas, em geral, é vulgarizado essa maneira de pensar. Então, essa é uma possibilidade dentro da economia. O agregado, que sacrifica o individual. E um terceiro problema, ou um terceiro princípio, melhor, para mim é um problema, mas é um princípio do pensamento econômico, é a tendência, também não vai para todo mundo, mas é uma tendência a pensar que o todo é formado de certas partes e que não há diferença entre a soma das partes e o todo. É isso que faz a ideia do agregado. Eu estou falando isso aqui, isso não é verdade para todos os economistas, não é verdade em geral, mas para os juristas é bom falar, porque a tendência dos juristas é fazerem isso. Outro dia eu vou falar disso daqui a pouco, quando eu falar do raciocínio, em geral. Bom, e no direito, o que é que eu tenho? Bom, no direito eu tenho hoje uma controvérsia. Então eu falei, bom, esses são os princípios da economia, a racionalidade da economia, o tipo ideal da economia, ou seja, quem é o homem racional para os economistas. E o homem racional para os economistas é o maximizador, que está disposto a sacrificar várias coisas. Quem é o homem racional para o jurista? Aqui eu acho que eu tenho uma controvérsia importante para nós da teoria do direito. O homem ideal para uma certa corrente no direito é o delinquente. O que é que eu quero dizer com isso? O jurista pensa que o racional, o sujeito racional, é aquele que escapa da lei. Isso depende de eu ter uma concepção de lei, em que a lei é a imposição de uma vontade alheia, contrária à minha vontade, e que eu só obedeço porque tem um custo, que é a sanção. Muita gente pensa assim no direito. E muita gente boa pensa assim. Kelsen é um que pensava assim.
talvez eu esteja sendo injusto com ele, eu falo do Kelsen, mas o Kelsen é um autor tão fundamental e tão complexo que eu, para fazer essas simplificações, sempre fico com pena do que eu estou falando, porque é muito mais complexo do que isso. Mas, outra vez, o Kelsen vulgarizado entre nós é esse, é o que pensa o direito como sanção e, portanto, o sujeito racional no direito é o sujeito que evita a sanção. Isso é uma maneira de pensar. Eu acho que a filosofia do direito melhor, da segunda metade do século XX, é representada por uma outra forma de pensar, que é a forma, na minha opinião, exemplar do Hart, de um outro autor, um teórico do direito importante. Para o Hart, o tipo ideal de quem segue a lei não é o tipo que quer escapar da lei, pelo contrário, é o tipo que quer obedecer à lei. É a pessoa que pergunta como se fazem as coisas aqui. Porque eu não estou... É interessante isso no Hart. Eu não estou usando a lei como um obstáculo à minha ação. Mas eu estou usando a lei como um instrumento para a minha ação. Então, as regras contratuais não são proibições para eu não fazer certas formas de contrato, na perspectiva do Hart. As regras contratuais são as formas que encaminham a minha maneira de entrar em contato com os outros. E se eu quero entrar em contato com os outros de uma maneira adequada, eu vou usar as formas adequadas do contrato. Se o que eu quero é fazer uma compra e venda, existe uma forma de comprar e vender. Se eu quero fazer uma locação, existe uma forma. Se eu quero fazer uma sociedade, assim por diante. Então, eu posso pensar no direito, não a maneira daqueles que pensam que o direito é um sistema de sanção e transformam o delinquente no sujeito ideal do direito. Eu posso transformar, como se dizia antigamente, hein? Isso é muito interessante, o bom pai de família no personagem ideal do direito. É aquele, bom, enfim, tirando toda a história complexa do conceito, é aquele que pretende cumprir a lei. E ele me pergunta o que eu devo fazer para realizar isso da maneira adequada e aceitável. Então, eu tenho aí um tipo ideal. Esse tipo ideal tem uma outra característica importante, que na economia não aparece assim. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. O tipo ideal do sujeito que quer cumprir a lei é o tipo ideal que leva em consideração o outro. O direito é um sistema que me permite considerar o outro como um igual. O outro não é, em princípio, apenas um obstáculo para mim. Então, a consciência normativa de quem segue o direito é a consciência da igualdade com os outros. E o outro, nesses termos, não é um obstáculo à minha ação. Ele não está lá para eu superá-lo. Ele está ali para cooperar comigo. É claro que num contrato como a compra e venda, um contrato que a gente chama de oposição, eu quero uma coisa e o outro quer outra. Né? Mas a gente só pode fazer essa troca de coisa por dinheiro cooperando. Eu posso, eventualmente, achar, pessoalmente, que o outro é um obstáculo. E aí eu vou querer manipular o outro. Eu vou, então, querer tratar o outro como uma coisa. Mas é justamente isso que o direito não presume. O direito presume que você quer tratar o outro como outro. Se você o tratar como coisa, o negócio fica contaminado. Há um erro no negócio. Há um defeito no negócio, que vai ser a simulação, a fraude, o erro, o dolo. Há um problema. Né? Por quê? A racionalidade jurídica, inclusive a racionalidade do legislador, está pressupondo que você vai usar aquele instrumento para cooperar e não para mentir,
não para manipular, não para tratar o outro como uma coisa, um obstáculo a afastar da sua frente. Então, por trás do pensamento jurídico, de maneira geral, haveria essa ideia de cooperação e de respeito ao outro. Então, o homem racional, o sujeito, ou melhor, o agente racional no direito, não precisa ser o delinquente. É claro, tudo que eu estou falando, eu acho, uma parte do que eu estou falando, é contraintuitiva para o pensamento jurídico disseminado entre nós. Né? Entre nós, o nosso pensamento está formado por uma certa tradição, que vê no direito um obstáculo e que vê, portanto, na minha racionalidade jurídica, uma tentativa de superar esses obstáculos. É uma maneira de pensar, é uma maneira de conceber a sociedade. Eu acho que vai gerar gera sempre uma série de problemas, gera uma incompreensão para nós decidirmos casos. Na minha opinião, isso é o que acontece. E, finalmente, eu gostaria de dizer, mais genericamente, que o direito é, para mim, o campo geral, enquanto que a economia é um campo mais restrito. A ideia da racionalidade econômica faz sentido no campo da crematística, mas o direito pretende abranger os campos, inclusive, em que não está em disputa algum bem que possa ser economicamente avaliado. Isso é muito típico, não é exclusivo, mas é típico, do direito público e do direito constitucional. Nós precisamos de um bem, que é a vida civil, a vida civilizada e a vida tolerante, isso é um bem, mas esse é um bem que não tem preço. Portanto, ele não pode ser submetido às regras da crematística, da arte de enriquecer. Uma parte dos conflitos que nós vemos hoje, das confusões, na minha opinião, das impropriedades, no Brasil em particular, mas se eu generalizar, é essa ideia de que o direito se confunde com a economia como arte de enriquecer. Então, eu deixo ao abandono os bens públicos, os bens indivisíveis, o bem comum. É um pouco o que a gente está vendo na degradação generalizada do espaço público no Brasil. Bom, mas eu estou falando isso porque eu preciso no direito de uma certa ideia de bem, mas essa ideia de bem no direito é mais ampla do que ela é na economia. Embora também eu esteja simplificando muito. Há economistas que se dedicaram a esses bens, os bens coletivos, por exemplo, os bens comuns. Há uma parte da economia que se dedica a isso, com os seus critérios e os seus métodos. Bom, isso era, na verdade, a primeira parte. Eu me estendi muito, mas é a primeira parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte tem a ver, eu dizia, propriamente com a racionalidade. Aqui, então, eu faço uma outra espécie de intervenção e chamo sua atenção para uma outra espécie de coisa. Nós também temos, da racionalidade em geral, uma noção, hoje, muito típica. Qual é essa noção? E é por isso que a economia tem um papel importante para nós. Nós temos uma noção que eu vou chamar aqui de restrita do que é racional. Essa noção é uma noção clássica, vinda da filosofia moderna, importante, mas ela terminou constrangendo todo o nosso pensamento a respeito do que é racional. Essa ideia de racional provém, de uma maneira exemplar, do pensamento de Hume. O Hume, eu acho que é o autor exemplar, ele formula a ideia de razão moderna da maneira mais concisa e elegante. E o que é que diz Hume? Hume diz o seguinte: só é racional a relação entre ideias ou a relação entre coisas. E o que ele quer dizer com relação entre ideias? Ele está pensando na lógica. Ele fala, só é racional aquilo que pode ser formalizado e gerar implicação, consequência lógica. Isso é racional. Primeira coisa. Segunda coisa, o que é racional? As relações entre
fatos, eventos, coisas, como eu dizia. E que espécie de relação é essa? Para Hume, são as relações de causalidade. O antecedente necessário e regular e suficiente, necessário e suficiente para um outro evento. Só isso é racional. Isso é racionalidade. É uma razão que a gente poderia sumariar como sendo a razão calculadora. No século XX, há uma transformação disso. Aparecem alguns autores que começam a sugerir que a racionalidade humana é mais do que isso. Começam a sugerir que eu penso e sou racional também quando eu sigo regras de comportamento. Então, alguns vão começar a pensar que ser racional é saber seguir regras e saber seguir algumas regras que a gente poderia dizer que são sociais. O autor que me vem à cabeça, enfim, quem leu as minhas coisas já sabe, é Wittgenstein. E Wittgenstein nos diz o seguinte, que cada campo de atividade tem uma razão. E o que é irracional é eu transferir de um campo de atividade as regras de racionalidade daquele campo para outro campo de atividade. Ele fala, o irracional não é eu ter vários sentidos de ação. O irracional é eu roubar no jogo, eu pegar as regras de um campo e tentar aplicar no outro campo. É eu tentar pegar as regras da ciência natural e aplicar no direito. Wittgenstein nos chama atenção para isso. Isso é um roubar no jogo. Porque a ação humana dentro do direito é racional, tem princípios que ela segue, e é por isso que eu preciso aprender aquele jogo, ou aquela prática, ou aquela atividade, mas eu sei que quando eu estou fazendo aquela atividade, eu não estou fazendo outra. Os exemplos que Wittgenstein dá são os exemplos que os filósofos dão, são exemplos, às vezes, bobos, brincalhões, né? Mas para mostrar isso, ele fala, uma coisa é eu ser racional quando eu defendo uma tese, né? Eu estou floreando um pouco, mas é isso que ele diz, uma tese na faculdade de matemática, no Instituto de Matemática, da USP, a respeito do cálculo, ou teoria dos números. A racionalidade que se exige de mim ali é uma. Ele fala, outra coisa é quando eu sou um cantor de ópera e estou interpretando uma ópera. Ele fala, é irracional? Ele fala, não é irracional. Mas é outra coisa que eu estou fazendo. Então eu vou ter que seguir outras regras, é outro procedimento. E atenção, é outro o fim que eu estou atingindo. O fim que eu estou atingindo quando eu defendo a minha tese na faculdade de matemática é um. O fim que eu estou atingindo quando eu faço uma performance, um desempenho, uma atuação numa ópera é outro. Então, eu preciso entender a finalidade da atividade, se vocês quiserem. Eu preciso entender a finalidade do campo para eu poder ser racional dentro daquele campo. Esse é o ponto importante. Nessa linha aberta, exemplarmente, não só por ele, mas exemplarmente por ele, Wittgenstein, entraram vários outros. Hart, o célebre teórico do direito do século XX, é herdeiro dessa linha. Né? Então, a racionalidade varia conforme o campo. O que o Wittgenstein diz, são várias as racionalidades. São vários os usos da razão. E esses usos da razão dependem da finalidade da atividade. Ora, nesses termos, a finalidade de uma atividade estritamente econômica é um. Mas a atividade do jurista e do seguir a lei e do viver com os outros em formas civis e polidas de sociedade é outra. É o fundamento da diferença. Os dois campos têm finalidades
distintas. É claro que a gente pode complicar isso, mas eu estou querendo fazer uma apresentação sucinta, clara e concisa. Então, quem vai para o campo do direito, naturalmente, como em todos os campos discursivos da atividade humana ou da ação humana, vai fazer uso da lógica. Ele precisa construir as suas premissas maiores e menores, com diversas formas de elaboração dessas premissas. Mas ele precisa saber que o que ele está fazendo está subordinado a uma racionalidade do campo em geral. Essa racionalidade do campo em geral, na minha opinião, exclui algo que é, para o jurista, para o juiz, para o operador em geral do direito, certas formas de raciocínio estratégico. O que é o raciocínio estratégico? É aquele que se fundamenta no resultado futuro. E num resultado futuro empírico, determinado, mas apenas possível e provável, probabilístico. E esse raciocínio estratégico, nós estamos vendo hoje nos argumentos, às vezes, dos nossos tribunais, aparece em duas formas bastante complicadas, exigiria de nós uma análise continuada, que é a seguinte: uma fórmula que eu vou chamar de estratégico-política e uma forma de estratégico-econômica. O que é a forma estratégico-política? É eu tomar uma decisão em função de resultados de poder que podem ser modificados ou podem modificar as relações de poder em função da minha decisão. Isso que se chama hoje o lawfare aconteceu no Brasil, está acontecendo ainda de uma maneira bastante forte, quando isso foi um erro, na minha opinião, um erro jurídico fundamental, mas fruto da incompreensão da racionalidade jurídica, né? É claro, fruto também das paixões humanas, mas justificado por uma incompreensão da racionalidade jurídica, que foi tornar os tribunais reféns das maiorias. Os tribunais, ao quererem explicitamente ou quase que explicitamente interferir no jogo de poder e angariar para si a aprovação de maiorias episódicas, como sempre nos lembram os filósofos e os teóricos da política, começou a decidir, vários juízes, vários tribunais fizeram isso estrategicamente dentro da política. O erro, eu acho que hoje é evidente, né? Porque escaparam da ideia de que a decisão jurídica tem que fazer sentido dentro do campo das relações jurídicas e do direito, com todas as complicações que isso possa ter. Então, esse é o julgamento estratégico político. Mas depois eu tenho o julgamento estratégico econômico. Outro dia eu vi, eu não consegui ler ainda, mas eu vi o voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, muito curioso, acho que era sobre a reforma trabalhista, que dizia o seguinte: bom, mas essa reforma vai trazer benefícios. Então, ele legitima a sua decisão, não pelo fato de que uma decisão de conveniência já foi tomada pela autoridade competente, digamos, na República, para tomar essa decisão, mas ele traz para si o peso da fundamentação da decisão, que é contingente, cujo resultado é contingente. Então, a minha decisão é jurídica porque eu acho que vai produzir tal resultado. Como dizem vários teóricos e filósofos contemporâneos, né, dizem o seguinte: a economia não prevê absolutamente nada.
todas as previsões dos economistas falharam. E as que não falharam, diz um dos críticos da economia, são aquelas que poderiam ser tomadas por qualquer pessoa de bom senso, o senso comum. Eu não precisava fazer esses cálculos fantásticos de matemática para dizer, se vier uma seca, vai haver falta de alimentos. Isso é de senso comum, né? Aí, quando eles se metem, se colocam para prever certas coisas, dizem esses críticos, eles nunca preveem. Eles explicam depois o que acontece. Mas o que eu quero dizer? Esse ministro trouxe para si, para fundamentar a sua decisão, um resultado apenas provável, talvez improvável, mas é provável, e contingente e futuro. Acho que isso é um problema para a racionalidade jurídica, que deveria ser fundada justamente no princípio da convivência, dos deveres que eu posso ter da convivência. Fica faltando algo, eu estou acabando aqui, fica faltando algo. Se a gente quiser, se vocês quiserem, nós discutimos depois do intervalo. Que é algo importante. Eu digo isso, enfim, no último capítulo do meu livro, o legislador faz parte do sistema jurídico. Ao contrário do que alguns imaginam, que o legislador pode tudo e o legislador está fora do sistema jurídico, o legislador está dentro do sistema jurídico. Então, o legislador está constrangido pelo sistema jurídico. Mas a decisão do legislador pode, eventualmente, ter um caráter estratégico. Isso eu acho que faz sentido. E é por isso que a gente tem uma forma de decisão no parlamento que admite uma forma de argumento e outra forma de decisão num tribunal que não admite certas formas de argumento. Mas eu iria longe demais, eu vou parar por aqui, me desculpo por ter tomado tanto tempo, me desculpo pela eventual falta de clareza, agradeço a sua paciência. Eu tentei resumir muito só algumas ideias principais. Na primeira parte, as distinções conceituais que eu tentei fazer entre direito e economia, a disciplina direito e a disciplina economia, e falei um pouco das relações que são tradicionais entre as duas. Mesmo com a autonomia da disciplina econômica a partir do século XVIII, as duas têm um fundamento comum, e eu preciso perceber esse fundamento comum, e esse fundamento comum era a filosofia moral, política e prática, da qual as duas nascem, né? Na segunda parte, que foi um pouco mais curta, eu queria chamar a atenção para a racionalidade de cada um dos campos, mostrando que eu posso tratar a economia como um campo que se dedica à ampliação da riqueza, e, portanto, é um campo determinado por uma certa racionalidade, mas o campo do direito, que é o campo da convivência civil, tem outra racionalidade, e eu posso, essa talvez é a função desse curso que foi organizado, eu posso propor o diálogo, a conversa, mas também, sem esquecer, as distinções entre os dois. Me desculpo outra vez pela largueza e pelo tempo que eu tomei, pelo enfado que eventualmente é ouvir uma palestra tão longa, e agradeço o convite novamente e a paciência de todos. E eu propus aos organizadores que nós fizéssemos talvez um intervalinho de 10 minutos e voltamos para uma discussão daqui a pouquinho. Enfim, Ana, obrigado pelo convite, doutor Renato, obrigado pelo convite, doutor Luiz Francisco, outra vez, muito obrigado. Obrigada, professor Zé Reinaldo, não tem nada de se desculpar, não houve enfado nenhum, pelo contrário. Vamos para o intervalo, então, né? Bom, então, retornando aqui do intervalo, passo a palavra ao professor Zé Reinaldo para continuar. Bem, então, eu agradeço outra vez e fico aguardando as eventuais intervenções, perguntas, objeções, dúvidas, reinterpretações que possam encaminhar. Vamos lá. Ana, você quer fazer a primeira? Eu aqui o chat, sim, deixa eu ver aqui. Eu vi uma aqui, então, a primeira aqui é da Ivone Dankauskas.
Nos Estados Unidos, a economia cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2021. Um percentual desses, mantido por um ano inteiro, resultaria num crescimento do PIB de 6,4%, e o desempenho da economia brasileira deixará o país entre os 10 piores da América Latina e Caribe, segundo o relatório divulgado pelo Banco Mundial. A falta de racionalidade do nosso ministro da Economia, nas palavras dela, infelizmente fará com que o povo brasileiro se torne cada vez mais miserável. Então, essa é a ponderação da Ivone Dankauskas, professor. Travou. Deixa eu ver se a gente pega uma segunda, que ele pode comentar essa e engatar, talvez, numa outra aqui. Mas essa ponderação, né? De qualquer forma, travou. Ixi, caiu. É. Caiu não, ele tá aqui o nome dele, né? Agora caiu. Vamos ver, talvez ele entre. Ixi, vamos aguardar o professor reingressar. No final da palestra, eu já estava com algum problema, pelo menos no meu computador, ele estava travando um pouco. Para mim também. Num certo momento só, não foi? Só no finalzinho. Então, Maíra, não sei como é que é feito agora, o retorno. Admitir, pronto. Está retornando. São as emoções do mundo virtual, né? Antes a emoção era alguém que atrasava muito, ligava, que estava preso no trânsito. Eu acho que vai ter emoção futebolística hoje à noite também. Acho que não é hoje? Palmeiras e São Paulo. Você teve um jogo de São Paulo ontem, mas eu não acompanho. Não sei, terá sido ontem? Eu também não. Estou falando isso aqui publicamente. Professor? Alô, bom dia. Eu acho que eu estou de volta. Ótimo. Mas eu não estou conseguindo ligar minha câmera aqui. Em todo caso, eu estou... Enfim, não sei se vocês estão me vendo. Provavelmente não. Não consigo ativar a câmera, mas enfim. Deixa eu ver. Você é um participante, você não será capaz... A gravação foi iniciada. Bom, mas eu estou ouvindo e posso responder. Então, vamos lá. Eu não sei se o senhor quer comentar essa ponderação, passamos por uma... Não, eu não ouvi. Eu estava aqui tentando mudar a visualização, sair do ar, então o senhor vai ter que repetir a primeira pergunta inteira. Então, eu não ouvi nada. Vou reler aqui. Tá. Na verdade, é mais uma ponderação, mas pode ser comentada. Nos Estados Unidos, a economia cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2021, que resultaria, então, num ano inteiro, num crescimento do PIB de 6,4%. Já o desempenho da economia brasileira deixará o país entre os 10 piores da América Latina e Caribe, segundo o relatório divulgado pelo Banco Mundial. A falta de racionalidade do nosso ministro da Economia, infelizmente, fará com que o povo brasileiro se torne cada vez mais miserável. Parabéns pela palestra. Essa é a ponderação, professor. Eu agradeço os parabéns, mas não tenho muito o que comentar. Isso é interessante, né? Eu não sou economista, então eu não tenho nem hipóteses pelas quais os Estados Unidos cresceram e nós não vamos crescer. Eu tenho algumas suspeitas, mas são da pessoa comum. Mas eu acho realmente que o nosso ministro... isso eu posso comentar, talvez. É o seguinte, a gente não pode transferir para o público, para a República, os cálculos que são feitos para a minha economia doméstica. Então, isso é muito comum, essa comparação, eu preciso pagar as contas e assim por diante. Isso é um problema, mas os melhores economistas sabem disso, não é? E muitas das teses das teorias econômicas dizem respeito a isso,
a intransitividade, digamos assim, da racionalidade individual, da unidade de reprodução, que é a família, para a racionalidade comum e política, pública, nesses termos, de um mercado inteiro, né? Mas isso... Pois é. Posso ir além disso. Tá ok. Ana, você quer ler a próxima? Posso ler. Miriam Furtado, ela diz o seguinte: obrigada, professor, pela maravilhosa aula. Na sua opinião, o Estado hoje pode fazer política pública visando essa racionalidade da ação humana? Como o senhor vê a nova lei de licitações nesse fomento? Obrigado pela pergunta. Sim, eu acho que o Estado, se a gente pensar o legislador, o Estado como um todo, deve naturalmente pensar na espécie de efeito que pretende introduzir com uma legislação nova. Então, acho que isso é fundamental. Uma daquelas diferenças que eu não pude abordar, mas que eu antecipei, que o legislador pode justificar suas decisões de uma maneira que, eventualmente, um juiz não pode, um tribunal não pode. Então, isso eu acho que faz sentido. Ou seja, eu posso fazer leis assim. Aí eu conto com a contribuição de muitos saberes. Eu acho que a gente pode contar com a contribuição do saber acumulado da economia, da história e assim por diante, para desenhar uma boa lei. Isso eu não tenho nenhuma objeção a fazer, eu acho que é isso mesmo. Na lei de licitações especificamente, eu não me sinto habilitado muito a responder, porque eu não estudei essa lei. Eu trabalhei muitos anos, eu fui advogado público, trabalhei muitos anos, portanto, com a administração pública, via uma série de problemas e de defeitos na lei antiga, e acho que é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, a legislação nova tenta alterar algumas coisas, mas, particularmente, eu não vou me estender porque eu não estudei essa lei nova para ser capaz de avaliar. Mas é claro que uma das coisas importantes quando a gente disciplina, por exemplo, o Estado, é também, isso foi mais ou menos comum anos atrás, pensar que o administrador, justamente porque ele é administrador, ele pode ter critérios de conveniência que para um julgador, um juiz, não estão abertos. Então, acho que ele precisa de uma certa liberdade. Aliás, eu aproveito essa intervenção para falar de uma coisa que eu acho bem interessante. Em alguns lugares, em alguns pontos, o sistema jurídico brasileiro, mas no resto do mundo também é assim, transforma o juiz de julgador em administrador. O caso mais típico, há vários, mas talvez o mais típico para nós, seja o caso da falência. Quando o juiz... Isso é curioso, quando a gente está estudando, né, na faculdade de Direito, havia as famosas duas sentenças, a sentença que abria a falência e a sentença que encerrava a falência. E era curioso porque a sentença que abre a falência, ela abre o processo, ela não põe fim ao processo, de um certo ponto de vista, né? Ela põe fim ao pedido, mas ela abre um processo. E esse processo é um processo de administração da massa. E o juiz aí, muitas vezes, tem autonomia para fazer coisas levando em conta a racionalidade do custo-benefício, né? Então, ele pode antecipar a liquidação da massa e assim por diante, porque ele adquiriu o status dado pela lei de um administrador. Voltando à pergunta, então, eu acho que o administrador tem que ter uma certa liberdade para fazer isso. Tem julgamentos de conveniência que o administrador pode fazer. Eu acho que isso tem dado alguns problemas na maneira como nós enfrentamos a improbidade administrativa, porque eu acho que alguns têm tentado transformar o administrador numa espécie de juiz, mas ele não é juiz. A racionalidade dele é balizada pelo direito, mas ele está autorizado a fazer certos juízos de conveniência. E se a gente quiser avaliar esses juízos de conveniência, a gente vai ter que se colocar no lugar do administrador.
Mas, enfim, a pergunta é excelente, desculpe não poder ser mais objetivo na resposta. Obrigado. A próxima pergunta é do Alexandre Jorge Cunha Filho, que também parabenizo o senhor pela aula, e é a seguinte: na sua avaliação, a introdução do artigo 20 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi oportuna? O jurista, em suas formulações, e o profissional do direito, no seu dia a dia, não está atento às repercussões das suas decisões na realidade? Se não, a via legislativa seria a adequada para se buscar só um instantinho que eu perdi aqui. Tá. Para se buscar a alteração desse modo de ser? Se possível, também gostaria que o professor compartilhasse bibliografia citada. Tá. Obrigado. Eu estou aqui, continuo tentando abrir a minha câmera e não consigo, mas a pergunta é excelente. A minha avaliação dessa novidade na lei de introdução é bastante negativa. Eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: a própria redação da lei é muito deficiente. O juiz tem que considerar as consequências práticas. Quais são as consequências práticas que ele deve considerar? É o resultado da sentença dele para o réu ou para o autor? Eu acho que isso não é um julgamento que compete ao juiz. Se o réu e o autor, se eles não alegam, e se o juiz não aceita uma alegação de que o negócio foi inválido ou de que o negócio é inválido, se o negócio não é inválido, as consequências daquilo estão implicadas no negócio. E uma das partes vai sair ganhando ou perdendo. Essa é a função do árbitro, do juiz. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. E ele não pode, então, digamos assim, pensar nas consequências nesses termos. Ah, coitado, ele vai perder, mas ele já perdeu tanto na vida. Eu não entendo esta lei. Eu acho muito, digamos assim, inadequado esse artigo. Porque há consequências, que talvez seja isso que a lei esteja pensando, né? O legislador pensou, que são teóricas, são implicações, são as consequências lógicas. É nisso que o autor que o autor da lei estava pensando, né? Aí, se as consequências lógicas também são práticas. Quando um tribunal ou um juiz, por exemplo, dá uma decisão contra, isso é particularmente interessante no caso dos agentes públicos, da administração, ele dá uma decisão aparentemente a favor de alguém contra a administração, muitas vezes a consequência não atinge a administração, atinge outros que não são parte do processo. Um exemplo característico para mim, eu tinha até isso em alguns arquivos meus. Um juiz resolve, considerando a cláusula, uma determinada cláusula de um edital de concurso, ele resolve, em vez de anular o concurso, aceitar o pedido de uma parte e reclassificar essa parte no concurso. Bom, ele não está afetando a administração. Para a administração é indiferente quem sai vencedor do concurso, digamos. Mas ele está afetando todo mundo que seguiu o edital e não reclamou do edital. Eu já vi decisões assim. Então, isso é uma consequência, digamos assim, lógica da intervenção, porque o que ele estava julgando era uma situação que foi levantada por uma parte, mas dizia respeito a qualquer um, que não dá para eu determinar.
porque foram todos os inscritos num concurso, por exemplo, tanto um concurso para cargo público, quanto um concurso para a obtenção de um contrato, digamos, uma licitação, uma das formas da licitação. Então, eu acho a lei inadequada, eu acho mal redigida, eu acho que ela introduz problemas e que deveriam ser resolvidos, na minha opinião, juridicamente, conceitualmente, por nós mesmos juristas. Continuando na resposta. Todo mundo que decide pensa nas consequências. E um tribunal ou um juiz que decidem devem pensar, em primeiro lugar, nessas consequências lógicas do que está fazendo. Por quê? Porque a decisão do caso concreto, embora atinja imediatamente as partes do processo, a decisão tem que ser tomada pensando que ela deve ser a decisão correta em todos os casos em que as mesmas circunstâncias se deem. Isso é pensar na consequência, mas na consequência normativa, na consequência lógica. Eu acho que essa tentativa, então, da lei não me convence, eu acho que ela é atabalhoada e ela veio tentar dar resposta a um problema que deveria ter sido respondido, na minha opinião, de outra maneira. Ele é mais sistêmico no sistema brasileiro hoje do que parece, que é a intervenção do Poder Judiciário em atos da administração. E o juiz interfere, o tribunal às vezes interfere, muitas vezes interfere, sem pensar justamente que ele está interferindo num conflito que tem caráter distributivo e não comutativo, e é por isso que a decisão dele, num caso, como se fosse um caso de comutação, vai ter consequências para além do caso, porque, de fato, o caso é um de distribuição. E o bem ou o direito que está em disputa tem uma dimensão difusa e não individual. Anos atrás, eu conversava, não faz tantos anos, alguns anos atrás, eu conversava com um professor da Faculdade de Direito, que todos conhecem, era desembargador, o professor Kazuo Watanabe, que é um dos responsáveis pela introdução da Lei da Ação Civil Pública no Brasil. A gente conversava muito, tivemos projetos juntos, eu, o professor Kazuo, professora Ada, e o professor Kazuo se queixava comigo do seguinte, que a Lei da Ação Civil Pública, e depois, como ela foi reformada no Código do Consumidor e em seguida em outras leis, ele tinha sido mal compreendida. E eu dizia para o professor Kazuo, falei, professor Kazuo, alguns dos problemas que o senhor está me apontando é porque nós, na Faculdade de Direito, não ensinamos adequadamente os nossos alunos a distinguirem bens indivisíveis, bens universais, bens e bens divisíveis, agregados, e, portanto, eles não sabem, às vezes, decidir, porque eles não percebem a natureza do conflito que está chegando a eles. E uma das coisas que eles queixavam é que as pessoas, por exemplo, não faziam muita diferença entre o difuso e o coletivo individual homogêneo, e assim por diante. Eu falava, pois é, professor Kazuo, o problema aí é teórico, porque a compreensão da lei depende de eu ter essas categorias, né? E essas categorias não são, às vezes, muito exploradas nem levadas a sério na faculdade, no ensino em geral, portanto, isso gera confusão. Desculpe me estender muito na conversa, mas um pouco a minha opinião é essa. Muito obrigado. Ana, você faz a próxima? Sim. A professora não precisa pedir desculpas, porque esse é o intuito dessa nova parte da aula, com debates, e acho que essa é a ideia, que as perguntas levantem a bola para explorar um pouco mais o tema. E eu vou me desculpar, eu acho que eu vou furar a fila um pouquinho, para então pedir, de repente, para que, se puder ir mais além nessa discussão,
É dizer, quando há um diálogo com a racionalidade de outra área do conhecimento, pode ser profícuo para o direito, e a gente poderia sair um pouco da atenção direito e economia e pensar em outras, por exemplo, a criminologia, que hoje é tão prestigiada no direito penal, ou a psicologia, que vem sendo usada, por exemplo, em decisões de direito de família, etc. Até onde? Qual é o limite entre um uso positivo, profícuo, que melhore a qualidade das decisões, melhore a qualidade no sentido dela produzir, dela realmente interromper ou extinguir, se possível, o conflito e trazer uma decisão satisfatória às partes, e eventualmente, enfim, se houver exemplos no campo da economia, tanto melhor, e onde estaria a fronteira, onde existiria aí uma perversão, né? Isso é, um uso inadequado de outra racionalidade. Tá, excelente pergunta, Ana. Eu vou partir de uma simplificação, que é... Não só, vou partir primeiro de uma estruturação e depois uma simplificação e depois talvez alguns exemplos. Então, a estruturação é a seguinte: o pensamento jurídico é um pensamento normativo que orienta a nossa ação, né? O que fazer. Mas o que fazer dentro de regras que me são permitidas para a ação. No entanto, existem casos em que, para eu saber qual é a regra permitida, eu preciso avaliar o caso. E é nessas circunstâncias que eu acho que os outros saberes importam. A minha simplificação é a seguinte: eu só posso julgar um homicídio, qualificar uma morte como homicídio, tendo, em primeiro lugar, o laudo de morte. O laudo de morte não é dado por um jurista. O saber jurídico não me permite dizer isso. Eu posso transportar isso para outras áreas. Muitas vezes, o meu julgamento depende de informações dessas áreas. Exatamente o exemplo que você dá. Mas veja que muitas vezes esse exemplo que você dá tem a ver com algo que está no ordenamento jurídico que autoriza o juiz. Por exemplo, caso de família, super bem lembrado. Nos casos de família, acontecem coisas curiosíssimas para o jurista. Desculpe, eu me entusiasmo, por isso que eu gosto de direito, e eu gosto de pensar isso teoricamente. Então, por exemplo, em muitos casos de família, a sentença não faz coisa julgada material. Ela faz coisa julgada apenas formal. Por quê? Porque o juiz está autorizado, ele se tornou uma espécie de administrador externo da família. Então, ele está autorizado a rever os alimentos, a rever a guarda. Por quê? Ele está autorizado pelo sistema jurídico a fazer um juízo de conveniência, tendo em vista um bem, e esse bem, muitas vezes, para ele avaliar e determinar esse bem, como você bem disse, depende de um outro saber. Ele, por ser juiz, ele não sabe a vida da criança, o estágio de formação da criança. Ele precisa ser informado. Então, esse é um diálogo tradicional do direito com as outras áreas. E a gente não percebe. E o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer é que, eventualmente, esse diálogo, e você tem toda a razão a perguntar, tem que ser estabelecido também com a economia. Porque muitas vezes, não sempre, o juiz ele está autorizado a tomar decisões que são relativas ao impacto econômico. Veja, a gente tem até no Brasil um caso também exemplar, eu sei que você conhece isso muito melhor que eu, vou fazer uma simplificação. Mas veja só, nos casos de concorrência, ou como direito da concorrência, nós temos exemplarmente essas questões. O CAD, né, ele é um tribunal, ele julga, ele diz, isso é permitido ou isso é proibido. Mas ele diz que é permitido, muitas vezes,
sob condição. É permitido se gerar tal resultado. Então, é autorizado que ele acompanhe esse resultado. Olha só. Se eu judicializo, se eu pego a decisão do CAD e levo para um juiz de um tribunal ordinário, ou da justiça ordinária, como nós chamamos, aí aparece a pergunta: esse juiz, ele pode chamar para si o juízo de conveniência econômica que o CAD fez e ele mudar esse juízo de conveniência econômica? Eu acho que não. Porque para ele fazer isso, ele vai ter que fazer toda a instrução do processo e ele vai se converter, ele, no administrador daquele potencial monopólio, oligopólio que foi formado naquela concentração. Então, acho que é isso que a gente tem que perceber, né? Mas, é claro, você tem toda a razão. Muitas vezes, esse juízo me é fornecido por alguém de fora do direito. Mas eu acho que a gente, no direito, tem esse saber acumulado. A gente não julga, por exemplo, um homicídio da cabeça da gente. A gente não acha, bom, então como eu vou ter que julgar homicídios? Por exemplo, todo mundo faz a carreira de promotor ou de juiz. Vai um dia participar de júri, né, participa de júri, fala, bom, então, na verdade, eu tenho que ter, além do diploma de juiz, um diploma de médico, para eu saber se houve ou não um homicídio. Não, eu não preciso, mas eu vou me valer do saber dos outros. Então, nesse caso muito simples, isso é evidente. Nos casos mais complexos, é menos evidente, né? Isso tem acontecido, é curioso, eu fico observando o que o Supremo Tribunal Federal às vezes faz. Porque o que ele faz? As famosas, enfim, famosas não é exatamente o termo, mas as audiências públicas estão se transformando nesse momento dentro de um juízo que deveria ser simplesmente é constitucional ou inconstitucional, julgado a partir de determinados princípios, né, morais e políticos, que são a base da Constituição, eles começam podem se transformar em juízo de conveniência. Porque aí eu ouço um monte de gente, eu falo, bom, agora eu vou tirar a média do que eu ouvi. Eu acho que isso é um problema que eles estão criando para si. Eu acho que não tem nada de mais eu ouvir, como num processo, digamos, de homicídio. Eu ouço os peritos, eu ouço o médico, eu ouço o perito de balística, eu ouço outros peritos, né? Mas depois eu formo a minha conclusão, não pela média, mas eu justifico, e eu acho que algo parecido poderia acontecer nesses casos. Nem sempre eu vejo isso com clareza, que eles têm a clareza para fazer isso. Também não sei se eu te respondi, mas a ideia é essa. Então, eu acho perfeitamente possível. O que eu não acho é que nós, juristas, temos que saber essas coisas com o grau de sabedoria, de precisão e de expertise que tem os nossos colegas nas outras áreas. Eu invoco os outros colegas, né? Eu invoco os outros saberes. Né? Isso é perfeitamente normal, é corriqueiro. Isso que eu digo, foi muito corriqueiro quando os conflitos eram conflitos individuais e bipolares. Hoje estão chegando aos tribunais conflitos que são não bipolares, mas distributivos e em torno de ou bens indivisíveis ou bens comuns. Aí, então, nós temos, às vezes ficamos em dúvida, mas a estrutura do raciocínio deveria ser a mesma, né? É claro que aí, muitas vezes, eu vou ter os conflitos internos a cada uma dessas áreas, né? Da economia, assim por diante. E eventualmente, vou ser chamado a deliberar lá. Mas é isso, né? Deixa eu dar um exemplo só, desculpe, eu fico tomando o tempo de vocês, mas, de qualquer maneira, acho que vale a pena. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre o tribunal, o Conselho de Estado no século XIX, no Brasil, me apareceu um caso interessantíssimo. Os casos estão lá, eu fui investigar e achei 2 casos muito interessantes. Um deles era o seguinte, eu vou contar a história porque tem a ver com a espécie de interferência de uma área, de uma disciplina sobre o direito. Um padre no Rio Grande do Sul, onde tinha aparecido a imigração alemã, e, portanto, havia igrejas luteranas, e havia começado a circular a Bíblia protestante, que, diferentemente da Bíblia católica, exclui alguns livros, né, os livros que se chamam apócrifos. Né? Aí esse padre
denunciou, agora eu não me lembro se foi o pastor ou se foi o editor, acho que foi o editor, dizendo o seguinte: eles estão vendendo Bíblias falsas. Porque a Bíblia protestante, contrastada com a Bíblia católica, é falsa. E o Império tem uma religião oficial, que é a religião católica. O caso se desenvolve desde a primeira instância, digamos assim, vai parar no Conselho de Estado. A decisão do Conselho de Estado eu acho maravilhosa. Enfim, aqueles intelectuais, juristas e conselheiros do auge do Império, e eles dizem o seguinte: o que o padre está pedindo é que nós arbitremos um conflito teológico. E o Estado brasileiro não pode arbitrar conflitos teológicos. É certo que o Estado tem uma religião, que ele financia essa religião, e que o imperador e a família imperial, para herdarem a coroa, precisam pertencer a essa religião. Mas a Constituição permite a liberdade de crença. E se eu entrar aí, eu vou, nessa discussão, dizia o conselheiro, eu vou estar arbitrando o conflito teológico. E conflito teológico, nós não temos a competência, nós não temos jurisdição sobre conflitos teológicos. Então, veja, é um caso exemplar disso, de eu saber, eu tenho que julgar coisas que eventualmente envolvem outras áreas, mas como juristas e como autoridade pública num Estado, eu não posso julgar o conflito dentro daquela área. Então, isso já é esclarecedor, né? O outro caso que eu achei, foi interessante, até o Pedro Dutra depois escreveu um artigo a partir disso, e falou: nossa, você achou um caso maravilhoso, um caso no Recife. Isso é fantástico, mas veja a importância do pensamento jurídico. E o relator, nesse caso, como eu conversei muito com o Pedro Dutra sobre isso, eu me lembro bem que foi o pai do Nabuco, o conselheiro José Nabuco. Os vendedores de carne verde no Recife criaram uma associação, a Associação dos Vendedores de Carne Verde, e fizeram o seu estatuto, registraram, e um dos propósitos da associação era regular o comércio e o preço da carne verde no Recife. O Nabuco fala: peraí, essa associação é ilícita, porque o que eles estão querendo fazer é um oligopólio. Eles estão querendo controlar o preço e estão querendo que só entre para vender carne no Recife quem pertencer a essa associação, né? Era uma espécie de junta comercial paralela, né? Ou praça paralela. Por que eu dou exemplo disso? O Nabuco percebeu, olha só, a fraude do negócio, a ilicitude do negócio, porque ele percebeu a finalidade econômica do negócio, os resultados econômicos, reais e potenciais do negócio. Então, ele se baseou nesta ideia que vem da economia, do oligopólio, do controle do preço e assim por diante, para dizer: olha, esse negócio não pode ser feito. Então, a gente tem muitos exemplos disso. Eu acho que é excelente que vocês organizem esse curso com essa abertura, justamente para a gente pensar nessas coisas, porque a gente não vai deixar de ser jurista, e a maioria dos juízes que, imagino, formam o público desse curso não vai deixar de ser juiz, né? E não precisa ser economista para fazer certos julgamentos. Acho que é isso que a gente está discutindo hoje no Brasil. Valeu, muito obrigado. Tem a questão aqui da Maria Luísa Nogueira Machado Soares, que é a seguinte: há alguma alternativa para o uso da AED, Análise Econômica do Direito, nas decisões judiciais e escolhas humanas, que não sejam o lawfare ou o fundamento econômico? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou reagir, né? Então, a pergunta é: há uma alternativa para a análise econômica do direito? Para o uso da análise econômica do direito nas decisões judiciais que não sejam lawfare ou fundamento econômico. Bom, enfim, eu acho que há um uso, sim, e eu o aproximaria disso que eu acabei de falar. Eu posso usar, eventualmente,
achados, ou descobertas, ou resultados de pesquisas que podem me ajudar a determinar os fatos da causa, por exemplo. Acho que dá para... Isso é perfeitamente aceitável, como é aceitável, eventualmente, quando eu tiver que legislar, quando eu tiver que criar normas. Eu acho que é aceitável. O meu cuidado seria o seguinte: quer dizer, fazer pesquisa em análise econômica do direito, no Brasil ainda nós estamos começando a fazer, né? Tem muita gente que mistura muita coisa. Uma vez eu estava numa conferência com um colega meu, ele apresentou algo como se fosse análise econômica do direito, mas, na verdade, aquilo era uma macro-sociologia, digamos, do direito. Então, eu não descobria nada especificamente sobre economia, eu descobria algo sobre... Eu tinha uma ideia de sociedade, isso é uma coisa. A segunda coisa importante é que há, na análise econômica do direito, como disciplina, sempre um viés, e nós, como juristas, temos que tomar cuidado com esse viés. Esse viés foi aquilo que eu mencionei na minha exposição. O viés é que, para eles, o homem racional é o homem manipulador das coisas e dos outros. E isso, para nós juristas, é um problema, porque se nós começarmos a admitir que é legal a manipulação do outro, nós podemos justamente perder aquilo que é uma das grandes contribuições do pensamento jurídico na história, que é, digamos, a análise, o conceito e o uso de categorias como fraude, dolo, simulação. Todos esses chamados defeitos do negócio jurídico existem porque eu quero transformar o outro numa coisa que eu possa manipular. Eu quero fazer que o outro faça o que eu quero, não o que ele quer. Está na base de muitos, dos mais importantes defeitos do negócio jurídico em geral. Enfim, eu não sei se eu respondi, mas acho que a gente pode aprender, sim, com eles. E agora, desculpe, eu vou falar mais uma coisinha interessante. Uma coisa que nós podemos fazer como juristas, sem abrir mão do nosso saber, é justamente conversar com eles na hora de montarem as pesquisas. Se há certas coisas que eu quero saber, eu, como jurista, sou capaz de ajudar a orientar uma pesquisa. Eu vou dar um exemplo também, é cabotino, porque foi uma pesquisa da qual eu participei, e que anos atrás eu ajudei a fazer, um colega meu que foi líder, e outros colegas participaram, mas era a seguinte: anos atrás, estava sendo discutida a reforma do judiciário. E eu dizia para os meus colegas, eu falava assim, olha, naquela altura, né, isso tem, acho que foi em 2005, tem, portanto, 16 anos, muito tempo. Eu dizia, eu não acredito em reforma de judiciário que não seja uma reforma da máquina da administração da justiça. Enfim, há muita coisa que ser feita, mas eu acho que a gente faz muita reforma, que é a reforma do Código de Processo, é a reforma dos recursos, é a reforma disso, daquilo, mas a máquina da justiça continua sendo a máquina da justiça do século XVIII e XIX. No meu tempo de jovem, isso me marcou muito, você entrava no processo, o processo tinha que ser costurado. Onde é que está o processo? Ah, doutor, foi distribuído, mas está na costura. Tinha que costurar o processo. Os mais velhos aqui vão lembrar, os mais novos já nunca viram essas coisas. Está costurando, depois está carimbando, depois tem que... Bom, eu dizia, o cartório nunca foi reformado no Brasil, né? Agora, com o processo eletrônico, nós demos um passo. Mas, eu dizia, isso eu já dizia naquela altura, eu falei assim, o processo eletrônico pode agilizar, mas o que eu preciso saber é se, mesmo eletronicamente, eu preciso de todos aqueles passos que o cartório dava, ou não. Porque alguns daqueles passos não constam no Código de Processo e, no entanto, eram, na minha época de jurista jovem, onde o processo parava. O processo não parava, porque o Código de Processo tem uma estrutura lógica muito interessante. Eu distribuo, né, o processo distribuo porque eu preciso do juiz natural, eu não escolho o juiz, né? Aí, o processo está distribuído, o juiz manda citar a parte se defender. A parte contrária se defende, eu respondo, eventualmente, o juiz já faz o quê? Saneia. Qual é o objeto da controvérsia?
O que é que precisa ser provado? Saneia o processo e vamos para a fase instrutória, em que juízes bons, eu advoguei muitos anos, encontrei juízes bons, o juiz bom lê o processo e sabe qual é a prova pertinente ou impertinente. E já defere a prova impertinente, e o advogado fala, eu vou agravar. Ele fala, pode agravar. Enfim, está convencido do que tinha que fazer. Mas eu dizia, então, esses passos são os passos do processo. Mas no meio desses passos, tinha um monte de passinhos que eram da administração. Vai para a gaveta de um, vai para outro, vai para a publicação, vai para... Enfim, poderíamos resolver isso? Bom, eu estava dizendo o seguinte, a propósito da provocação que me foi feita, da pergunta. Sobre a pesquisa no AED, a pesquisa da colega, da participante que fez sobre o uso da análise econômica do direito. Né? E o raciocínio era o seguinte, nós juristas temos que contribuir. Aí eu falei para esse meu colega, que é professor de processo, eu falei, vamos montar uma pesquisa para ver o funcionamento do processo. De quem que a gente precisava? De um professor de administração. E esse professor de administração montou aquilo que para eles é uma coisa trivial e banal, para nós não era pelo menos, o chamado caminho crítico do processo. E vendo o caminho crítico do processo, que não é o caminho crítico do processo do Código Civil, do Código de Processo Civil, ele podia ver onde é que estava o gargalo. Mas aí nós, juristas, podíamos dizer, mas esse gargalo eu não posso eliminar. Porque ele poderia simplesmente dizer assim, mas demora muito para citar a parte. Então, vamos eliminar a citação, porque o gargalo está aqui. Eu, como jurista, vou dizer, você vai me desculpar, mas sem citação não tem o resto. Digamos assim, estou brincando, mas eu queria dizer isso. Nós temos um diálogo, nós temos um saber. E o nosso saber não é porque, se atrapalha muito, então vamos eliminar. Por exemplo, o direito de defesa atrapalha muito. Eu já podia formar minha opinião no começo, como a gente tem visto casos aqui no Brasil, e já decido logo. Atrapalha muito dar o direito de defesa. Pois é, atrapalha muito, mas na verdade, essa é a finalidade do processo, é essa, né? Então, desculpe ser tão longo assim na resposta, eu não me lembro o nome da pessoa que perguntou, eu acho que é uma juíza, né? Mas é isso, acho que a gente tem que conversar, inclusive na formulação da pergunta para pesquisa. Se a gente quiser participar, a gente pode contribuir. Eu não desprezo saber jurídico, não, acho que a gente tem um saber acumulado extraordinariamente sofisticado. Ele não é ensinado sofisticadamente, mas ele é muito sofisticado. Ana? Sim, eu vou fazer uma repescagem aqui, porque o tempo está avançando. Tem vários comentários elogiosos no chat, mas tem eu vou ler um deles, porque a juíza que formulou foi nossa colega lá no PETCAPES e talvez a Maria Fernanda de Toledo Rodovalho. Excelente aula, até poderia ter uma continuação. Obrigado, Maria Fernanda, obrigado. Que bom. E o Carlos César Lucas Dias, que pergunta, mestre, como evitar que as decisões judiciais sejam impactadas pelos motivos administrativos, como no caso da reforma trabalhista? Uma outra pergunta o do... Eu não estou encontrando aqui, Zé Reinaldo, já procuro, mas é um aluno do curso que quer saber se tem algum grupo de estudo seu aberto, caso ele reagiu muito, enfim. A pergunta mesmo é a do Carlos César. A pergunta dele é sobre como evitar, exatamente... o impacto, que as decisões judiciais sejam impactadas pelos motivos, ele colocou entre aspas, administrativos, como no caso da reforma trabalhista. Então, a pergunta é excelente, enfim, temos poucos minutos, mas é motivo de uma longa conversa, né? Eu acho que a gente tem que se colocar na posição mesmo de jurista, e no caso do Supremo Tribunal Federal, essa posição é mais complicada do que a nossa, que somos só juízes ou juristas na primeira instância. Por quê? Porque o julgamento da inconstitucionalidade pode envolver o julgamento da motivação da lei, né? Como pode envolver, muitas vezes, por exemplo, nos casos de discriminação, que a gente chama direito discriminatório, né? Discriminação indireta, pode envolver o julgamento do impacto mesmo da lei. Então, a lei parece que não é discriminatória
pela sua palavra, mas ela se insere, seja numa prática, seja numa estrutura jurídica, que a torna discriminatória. Então, o tribunal tem que examinar isso também. E é claro que, ao examinar a constitucionalidade de uma lei, ele eventualmente vai se deparar com a motivação da lei. Então, em alguns casos, não dá exatamente para separar. O que a gente tem que fazer, se eu quisesse responder a sua pergunta, a gente tem que filtrar, ou a gente tem que converter aquilo em categorias jurídicas que possam ser aceitáveis, né? É um processo longo no ensino, e é um processo sempre sujeito à crítica. Mas eu diria, se eu quisesse responder, eu diria isso, tá bom? Mas não dá para eu ir muito além, não só pela falta de tempo, mas pela questão da minha limitação. Eu queria dizer um alô, então, para Fernanda Rodovalho Podval, que foi nossa aluna mesmo, lembro muito dela, e eu acho, se eu não estou enganado, que a gente conversou muito sobre pesquisa, justamente porque ela vinha do PET, ela era juíza, teve um tempo que a gente conversou muito sobre essas pesquisas administrativas, sociais, justiça e assim por diante. É um prazer tê-la aí. Tá bom, muito obrigado. Ana, mas você quer falar alguma coisa? Acho que você está muda. Você está muda. Ainda bem que essa mudeza é fácil de resolver. Não, acho que as perguntas se encerraram, tem alguns comentários, mas o professor tem acesso ao chat. E eu só queria, então, agradecer a Zé Reinaldo, enfim, o seu tempo, sua generosidade e a empolgação com os assuntos que foram trazidos, porque é justamente dessa empolgação que sai boas exposições, boas respostas. Então, muitíssimo obrigada pela presença hoje. Eu queria também encerrar só citando um breve comentário aqui que resume uma das finalidades aqui da Escola da Magistratura, que é da Regina Fernandes Rodrigues, mais uma palestra que nos faz pensar. Excelente. Bom, então é uma das finalidades, obviamente, do curso, e essa palestra está sendo aqui super elogiada, e contribuiu enormemente para isso. Vamos, após aqui a aula, vamos continuar pensando muito sobre as palavras do professor. Agradeço demais, agradeço a Ana e a todos que nos assistiram, e me despeço aqui só com um recado para o pessoal da técnica, que eu vou querer falar com o Eric após o encerramento, não sei se é possível. Obrigado a todos. Bom dia. Professor Ana. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.